E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, hoje meio que de improviso, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa aquela curtida que ajuda muito o nosso conteúdo e considere também ser membro do nosso canal, tendo acesso a vários tipos de conteúdo. Hoje eu vou trazer um pedacinho do nosso curso de Teologia Sistemática que está rolando aqui 2 vezes por semana na área de membros do canal, com os assinantes a partir do plano beta. Nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é sobre a essência de Deus e sobre os nomes de Deus. E particularmente esse recorte que eu fiz responde àquela pergunta: por que Deus é só se referido aí no Novo Testamento e no Antigo Testamento na forma masculina? Será que Deus é homem? Será que Deus pode ser mulher? Será que Deus é um, é outro, é neutro? Quem Deus é relacionado ao seu gênero? Quando eu falo gênero, é a forma do ser humano se expressar sobre Deus e sobre o nome de Deus, sobre a pessoa de Deus. Será que essa forma restringe a sexualidade de Deus ou Deus está acima de tudo isso? Então, confira aí a esse pedacinho da aula que eu tenho preparado para você. Na Bíblia Sagrada, Deus ele é apresentado com vários nomes. E isso tem muita relação com a pessoa de Deus. Mas nós não podemos esquecer que toda a nossa tentativa de explicarmos a Deus é uma tentativa analógica e antropomórfica, ou seja, nós pegamos os nossos padrões de linguagem, as nossas referências para comparar aquilo que nós achamos de acordo com a nossa linguagem, quem Deus é, o que Ele faz e nós o descrevemos. E o Herman Bavinck ele vai trazer um insight muito legal sobre isso. Ele vai dizer o seguinte: na Escritura, o nome de Deus é autorrevelação. Somente Deus pode dar o nome a si mesmo. Seu nome é idêntico às perfeições que Ele exibe no mundo e para o mundo. Ele se faz conhecido ao seu povo por meio de seus nomes próprios, a Israel como Yahweh, a igreja cristã como Pai. Os nomes revelados de Deus não revelam o seu ser como tal, mas sua acomodação à linguagem humana. E a Escritura é linguagem acomodada. Ela é completamente antropomórfica. E ele vai complementar. O próprio Deus é descrito em termos humanos e por faculdades humanas, partes do corpo, emoções, sensações e ações. Na Escritura, toda a criação, o teatro da glória de Deus é garimpada em busca da descrição do conhecimento de Deus. Deus é imanente em toda a sua criação, portanto, a teologia cristã se opõe a todos os dualismos, inclusive os da modernidade, que esvaziam a realidade criada por Deus, pois nesse caso a teologia não poderia falar de Deus. Trocando em outras palavras, se nós não tivéssemos os nossos referenciais, ou seja, os referenciais oferecidos por toda a criação de Deus, expressos de acordo com a nossa linguagem, de acordo com o mundo dentro do qual nós estamos inseridos, nós não teríamos condições de forma acomodada, antropomórfica e analógica falar de Deus. O Alistair McGrath, por fim, ele vai trazer um insight importante que é a dúvida de muitas pessoas. Por que no Antigo Testamento Deus ele é nomeado basicamente na sua forma masculina? Será que Deus é homem? Será que Deus pode ser mulher? Olha só o que ele diz. Afirmar que a figura do pai, novamente nós estamos nos apegando a essa terminologia. Então, essa figura do pai na antiga sociedade israelita é um bom modelo para representar Deus. E não equivale dizer que Deus pertença ao gênero masculino ou que Deus esteja limitado aos parâmetros culturais do antigo povo de Israel. E ele complementa dizendo: nem a sexualidade masculina, nem a feminina devem ser atribuídas a Deus, pois a sexualidade é um atributo que pertence à ordem da criação, sendo inadmissível aceitar uma correspondência direta entre esse tipo de polaridade, homem e mulher, conforme se observa na criação e o Deus Criador. Ou seja, nós temos um limite naquilo que nós chamamos de acomodação. Por mais que a linguagem que Deus utiliza para se revelar é uma linguagem próxima à nossa realidade, isso não quer dizer que nós devamos aplicar todo o nosso conhecimento concernente à criação e jogar nas costas de Deus e achar que Deus é exatamente igual aos padrões que nós vivemos aqui dentro da criação.
Falando de outra maneira, Deus não é nem homem nem mulher. A forma pela qual Deus é mencionado, basicamente no masculino, isso está relacionado à sua forma usual, cultural. Mas Deus não se restringe a essa definição de gênero, porque Deus é criador e nunca criatura, e como bem vai dizer o McGrath, sexualidade é um atributo que pertence à ordem da criação. Talvez você já tenha se perguntado, ou talvez você já tenha ouvido muitas pessoas a falar sobre essa questão de talvez a Bíblia ela é machista. Não é. O machismo não está na definição de Deus. O masculino é utilizado apenas como uma linguagem representativa, mas não de definição analítica sobre quem Deus é. Então olha só, nós usamos a nossa linguagem, mas nós temos que ter a noção de que Deus, ele pode ser explicado por meio da nossa linguagem, mas a nossa linguagem não é suficiente para esgotar o assunto, ou para revelar, ou para explanar de forma plena quem Deus é. É isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado desse pedacinho de aula. E se você quer se juntar a mim nesse curso Mera Doutrina, curso de teologia sistemática numa perspectiva reformada e calvinista, de forma muito simples, bem direta, aí você tem aqui o link aqui abaixo e você pode se tornar membro a partir do plano beta para ter acesso 2 vezes por semana a esse conteúdo. Já deixa o seu like, compartilha esse vídeo, nos vemos na próxima. Tchau, tchau.